E aí, tá gostando das aulas? Anotando tudo? Pronto para outra? Agora o professor Carreira de Língua Portuguesa vai falar sobre a relação entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Preste bastante atenção e boa aula! Olá, cá estamos mais uma vez para uma aula de língua portuguesa. Mas uma aula de língua portuguesa possivelmente distinta das muitas que você já viu pela vida fora. Normalmente, você teve um trabalho voltado para a linguística e, o que é pior, para a gramática, muito chata às vezes. Na aula de hoje, nós vamos tentar estabelecer uma leitura não propriamente do texto verbal, do texto escrito, mas vamos buscar ler o texto não escrito. Cada vez mais em vestibulares importantes, em provas de seleção importantes pelo Brasil afora, estão presentes questões em que a linguagem é não verbal. Isso significa que você tem que saber ler o mundo que o rodeia. Aliás, um dos pressupostos para selecionar um bom candidato às boas universidades é, sem dúvida, saber ver o mundo que o rodeia, enxergar o mundo que o rodeia, que nem sempre está caracterizado por letras, palavras, textos, frases. Muitas e muitas vezes, o mundo que nos rodeia diz muito por meio de imagens. E é disso que nós vamos falar, da relação entre a linguagem não verbal, as imagens, e a linguagem verbal. Vejamos uma primeira imagem. Nessa primeira imagem, como vocês podem perceber, efetivamente há algo que nos move à automação do pensamento. Uma imagem clássica, o caçador. O caçador que descansa placidamente à frente da sua lareira e que tem lá os animais que ele abateu pela vida fora. Só que é necessário desautomatizar o pensamento. Observe com atenção que esse caçador não tem uma garrucha, uma espingarda acima da lareira. Não, ele tem uma máquina fotográfica. E em vez de animais empalhados, lembrando ali as suas vitórias em caçadas, o que ele tem são fotografias desses animais, fotografias que ele capturou pela vida fora. Veja, como eu disse, desautomatização do pensamento. Comece a ver a imagem sem trazer pressupostos anteriores. Você vê um que seria um caçador, só que nesse caso ele caçou pela vida fora imagens, fotografias apenas, e não vidas dos seus animais. Sendo assim, vejamos o que é que nos será questionado a respeito dessa imagem. Lembrando que você fixou o olhar no fato de que não há uma arma, mas sim uma câmera fotográfica, e que não há animais sacrificados, mas há apenas fotografias desses animais. Assim, vejamos a nossa questão número 1. A charge nos dá uma lição de quê? De destreza? Não, absolutamente não. Não é a habilidade desse fotógrafo que se quer enfatizar com a charge. Talvez seja habilidade? Não. Acabei de citar a palavra habilidade. Não é isso que se quer enfatizar nesta charge, com certeza. Talvez força? Menos ainda. Nenhuma possibilidade, meu caro. Ou preservação da natureza? Sem dúvida. Preservação da natureza. Enquanto a imagem normal, aquela que nos vem à mente quando se vê este quadro, que seria do caçador aliado aos seus troféus animais conquistados pela vida fora, aqui o que se quer enfatizar é exatamente a preservação da natureza e esta é, portanto, a alternativa correta. Claro que vamos, portanto, descartar superioridade do homem sobre os outros animais. Ainda que efetivamente isso possa ser verdadeiro num plano global, obviamente não é verdadeiro com relação à nossa charge. É isso. A gente vai trabalhar, portanto, a linguagem não verbal. Vejamos mais uma imagem, desta vez de um texto publicitário. Observe, é uma criança que sorri.
Não há como não perceber um detalhe que pode vir a revelar-se importante. Faltam-lhe dentes, há, portanto, espaços, há, portanto, falhas na imagem dessa criança. Mais que isso, observem que há agora um texto verbal, porque agora vamos ver a inter-relação entre o texto não verbal e o texto verbal. Vejamos o que é que diz o nosso texto. O texto diz: viajar virou sinônimo de relaxar, principalmente quando você tem à sua disposição uma poltrona de design ergonômico, com maior capacidade para reclinar e 132 centímetros de espaço entre a sua poltrona e a da frente. Além disso, você conta com mais de 300 salas VIPs nos aeroportos do mundo e pode acumular e utilizar pontos do seu programa de milhagens voando com qualquer linha aérea da aliança One World Business Intercontinental da Ibéria. Sorria! Veja, se nos interessa a inter-relação entre a imagem não verbal, entre a linguagem não verbal, a imagem, a foto e a linguagem verbal, então o subtítulo, obviamente, vai nos interessar muito. E o subtítulo diz: Business Intercontinental da Ibéria. Mais espaço entre as poltronas. Mais espaço entre as poltronas. O texto foi lido, ele nos dá várias vantagens, mas principalmente mais espaço entre as poltronas. E aí você, portanto, já matou a charada. Mais espaço entre as poltronas, mais espaço entre os dentes no sorriso da criança. É isso. Linguagem não verbal e linguagem verbal. Vejamos a questão número 2, portanto. Questão número 2. Neste anúncio, a imagem fotográfica associa-se mais diretamente à palavra sorria e a que expressão? Letra A, mais de 300 salas VIP? Não. Nós sabemos que a inter-relação é espaço. A questão é sorrir e espaço, portanto, B. Acumular e utilizar pontos? Também não. Não se trata de valorizar o programa de milhares da companhia aérea. Quem sabe mais espaço entre as poltronas? Claro que essa é a alternativa correta, caro aluno. É efetivamente isso que o anúncio quer enfatizar. Com um sorriso, com grandes espaços entre os dentes da criança, efetivamente se quer enfatizar o espaço entre as poltronas. Descartemos as outras duas alternativas que dizem aeroportos no mundo todo. Não é isso que se quer enfatizar. E o programa de milhagens, já dissemos que não. Veja, é só pensar, refletir e interrelacionar. Interrelacionar é uma capacidade muitíssimo necessária no mundo contemporâneo. Vejamos mais uma questão ainda acerca desta relação. No mesmo anúncio, a relação entre o texto verbal e a imagem fotográfica caracteriza-se principalmente pelo sarcasmo. Não. Há humor, há um tom de leveza, há um tom de riso, mas efetivamente não chega a ser sarcasmo, que seria uma ironia pesada. Não há nada de sarcástico no comercial. Pelo sentimentalismo, também não. E aqui o que se entende por sentimentalismo seria algo meio piegas e, portanto, não é o caso. Vejamos mais. Pela incoerência, não. Claro que há coerência, mas pelo humor, claro. Aí se fecha. E é claro que quando aqui se fala em humor, não se fala em humor porque a criança está rindo, não. É que é engraçado para nós, alvo do comercial, alvo da publicidade, que efetivamente se interrelacione espaço entre dentes numa boca infantil e mais espaço entre as poltronas dentro de um avião. Só descartando, pelo sensacionalismo também não cabe. É isso. E temos mais uma questão a respeito ainda da relação entre essa fotografia e o texto verbal que vimos. Vejamos. Entre os recursos de persuasão empregados no texto verbal do anúncio, só não ocorre o uso de termos técnicos. Sim, há termos técnicos. Conferindo, termos técnicos tais como design ergonômico, 132 centímetros de espaço entre a sua poltrona e a da frente. Portanto, há termos técnicos, sem dúvida. Mas, trocadilhos. Trocadilho? O que seria exatamente um trocadilho? Um trocadilho, como o próprio nome sugere, pressupõe uma troca linguística.
Do naipe de, por exemplo, em vez de paciência de Jó, que tal paciência de jóquei? É um trocadilho. Em vez de quem tem boca vai a Roma, que tal o trocadilho quem tem boca vai a Roma? Vaia, do verbo vaiar. Trocadilhos. Há no texto? Não. Com certeza não. Portanto, já achamos a inadequada. A inadequada é a letra B. Vamos apenas descartar as outras. Mas apelo direto ao leitor? Sim, há apelo direto ao leitor. Enumeração acumulativa de vantagem? Sim. Salas VIP, milhagem, mais espaço, etc. E expressões em inglês também ocorrem no texto. Portanto, tranquilamente, letra B, sem grandes problemas. Então, meus caros, vamos nos acostumando. Acostumar o olhar a não apenas ler o que está escrito, mas também ler aquilo que não está escrito, aquilo que está fotografado, aquilo que está desenhado, aquilo que está numa linguagem não verbal. E passemos a mais um texto. Desta feita é uma charge do grande Enfio. Enfio, nosso cartunista maior, nosso desenhista maior, nosso humorista maior e que há muitos anos se foi, lamentavelmente, mas que continua a fazer-nos rir. Desta feita, observe com atenção a imagem de que você dispõe. Está um policial ao telefone, possivelmente falando com seu superior, e traz, algemado a ele, o delinquente. Observe com atenção. Olha a altura do policial, veja a altura do delinquente, compare efetivamente as proporções e só depois de observar com atenção a presença das algemas, a presença efetiva do policial, algo truculento, é que você deve passar ao texto verbal. O texto verbal da charge diz: já prendi o autor material do crime. Agora falta o autor intelectual, um tal de salário mínimo. Claro, meus caros, que vocês já perceberam a ironia aqui presente. A ironia efetivamente existe e é própria da charge e é própria do genial Enfio. Assim, vejamos o que é que nos propõe a questão. Então, vamos à questão de número 5. Observem, sobre a charge de Enfio, assinale o que for incorreto. Letra A. O jogo entre as expressões autor material e autor intelectual expressa uma ironia. Claro que essa alternativa é verdadeira. Entre a brincadeira autor material, o delinquente, e autor intelectual, o salário mínimo, efetivamente há uma grande brincadeira, há uma grande ironia, uma grande dose de humor. Vejamos a letra B. Na letra B, percebe-se pelo plano visual a hierarquia ou relação de poder entre os dois personagens. Quer-me parecer que eu já havia destacado isso quando observávamos atentamente a charge. Não só pela aparente truculência do policial, mas efetivamente pelas proporções de tamanho mesmo entre o pobre, o pequeno delinquente e o policial, muito maior que ele, ok? Portanto, isso também é verdadeiro. Letra C. Os dois personagens são delinquentes. Claro que esta é a alternativa inadequada. Na visão da charge, numa visão tradicionalista da charge, obviamente o policial não representa a delinquência. O delinquente é representado apenas pelo ladrão, ok? Não serve, portanto, esta é a alternativa a ser assinalada. Vejamos as outras para descarte. No contexto, autor intelectual sugere o sentido de causas sociais da crise, desigualdade social, má distribuição de renda. Verdade. Verdade absoluta, verdade inconteste. E a letra E, o autor material refere-se ao delinquente. Sim, claro que sim. O autor material do crime é o autor efetivo do crime, ou seja, aquele que realmente, que materialmente, que pessoalmente realiza o crime. Portanto, o autor material é o delinquente. Sem grandes problemas. A alternativa correta era mesmo a letra C. E vamos continuar treinando nosso olhar para a linguagem não verbal.
Há uma história interessante, recontada pelo Luiz Augusto Fischer, que é articulista da Folha de São Paulo, que atribui a Eduardo Galeano, o escritor uruguaio, uma história muito bonita. A história de uma criança que pela primeira vez vê o mar e ela está acompanhada do pai. Ao chegar próximo do mar e ver aquela grandiosidade, ver aquele infinito de água, a criança pega na mão do pai e diz: pai, me ajuda a olhar. Essa história me parece muito interessante porque muitas vezes nós precisamos dessa ajuda para olhar certas obras de arte, para olhar certas fotos, para olhar certos quadros, para olhar certas esculturas. É nesse sentido que vocês devem atentar agora para 4 imagens distintas. Observe a primeira delas. Nessa primeira imagem, nós temos uma fotografia de Hiroshima ou Nagasaki destruída pela bomba de 1945, na Segunda Grande Guerra. Reparem, no entanto, que os destroços da cidade formam uma imagem humana. Uma imagem humana se sobressai dos destroços. Observem com atenção. Chama-se A Prece dos Mortos, a fotografia, e é de 1946. Observe com cuidado a segunda imagem. Você vê uma mulher, possivelmente numa passarela, desfilando peles. E, no entanto, ela arrasta ossadas. Ela arrasta carcaças de ossos pela passarela fora. Mas observe atenta e cuidadosamente a terceira imagem. Uma imagem típica de cartão postal. Nova York, à noite. Em vez das torres gêmeas, 2 fachos de luz sobem em direção ao céu. 2 fachos de luz em vez das torres gêmeas. Observe com atenção que a foto é de 2004, portanto, posterior ao fatídico 11 de setembro de 2001. Em vez das torres gêmeas, o que nós temos são fachos de luz que sobem ao céu. E ainda, observe com atenção a 4ª imagem. Uma charge muito engraçada. Observe que há uma mulher, e essa mulher projeta a sombra de um dragão, de um monstro. Do outro lado, 3 homens escondem-se atrás de móveis, atrás de objetos, e dizem: "Cosa é TPM?" Ou seja, que coisa é a TPM? O que é a TPM, hein? Comentam os homens, ok? O que nós vamos fazer, portanto, é ler esses textos com a próxima questão. Vejamos lá. Analise as afirmativas a seguir. Analisemos a alternativa sob número 1. A personificação dos escombros mostra ao mesmo tempo, mostra ao mesmo tempo o grau de horror da humanidade, dado o nível de destruição a que foi submetida, e a vultuosidade dos prejuízos materiais, ambos advindos das guerras. Observem, ao mesmo tempo é demonstrado o horror da humanidade e a vultuosidade dos prejuízos materiais. Claro que a alternativa é adequada. Alternativa número 2. Vejamos lá. O texto 2 referencia a estreita relação entre a mortandade de animais domésticos e a indústria da moda que lhes tira a pele para novas coleções. É bem verdade que a vaidade humana, em especial nesse caso a vaidade feminina, embora a vaidade feminina seja na verdade alimentada por estilistas homens, o que se vê volta e meia é o verdadeiro sacrifício da natureza na passarela. Claro que é isso que quer ironizar e criticar a charge que traz essa mulher vestindo peles, arrastando ossadas. Claro que a charge atua em defesa da natureza, em defesa dos animais. É correta, sim, a alternativa 2. Vejamos a alternativa 3. O número de fachos de luz e sua direção ao céu representam, respectivamente, a subida das almas dos mortos e as torres gêmeas. Atenção, tome cuidado com a palavra respectivamente. O número de fachos de luz e sua direção ao céu
representam, respectivamente, a subida das almas dos mortos e as torres gêmeas. Vejamos, se é, respectivamente, o número de fachos de luz tem que representar a subida das almas dos mortos e a sua direção ao céu representa as torres gêmeas? Claro que não. Claro que se trata de uma informação falsa, porque há uma troca, efetivamente, de informações. E o respectivamente, portanto, não cabe. O fato de serem 2 fachos de luz lembram as torres gêmeas. O fato de estarem subindo em direção ao céu lembram os mortos. E, finalmente, a afirmação de número 4. Vejamos. A TPM, a qual estaria submetida a senhora, é um período amedrontador. Os argumentos não verbais que sustentam esse ponto de vista são a sombra em forma de monstro, a postura corporal pouco amistosa da senhora, a pergunta sussurrada pelo senhor e a posição dos homens atrás dos móveis. Claro que sim, claro que essa alternativa é verdadeira. Todos esses elementos mostram o que efetivamente é comum e verdadeiro na maior parte dos casos. A TPM é um período assustador. E se é assustador para elas, que convivem mais de perto, imagine para nós, pobres homens. Portanto, estão corretas as afirmações de números 1, 2 e 4, letra D. E passemos agora, meus queridos, à inter-relação entre texto não verbal, texto verbal em prosa e texto verbal poético. Observe com atenção a imagem. A imagem é de uma criança na noite carioca. Uma criança frente a um monumento carioca e ela tem abaixo de si a caixa de engraxate. Uma criança que trabalha na rua, que engraxa sapatos na rua. Observe com atenção o texto verbal que em seguida vem. Escova e graxa de sapato para dar brilho a uma vida severina. O menino Leandro Pereira Rodrigues, de 12 anos, trabalha como engraxate no centro do Rio. Quando não dorme na casa de um tio, em Santa Teresa, ele se ajeita numa calçada da Avenida Presidente Vargas. Leandro estudou até a 3ª série do ensino fundamental, mas hoje está fora da escola. O menino, que cobra R$1 pelo serviço, sonha ser pedreiro como o pai. O que é que essa questão vai pedir-nos? Vai pedir-nos que interrelacionemos o texto não verbal, a fotografia, e este texto verbal em prosa com trechos de poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Sem dúvida, essa criança leva uma vida severina. Que característica une esta vida severina que vimos na foto e no texto verbal aos textos de João Cabral de Melo Neto? Vejamos trechos de poema Morte e Vida Severina e busquemos aquele que se encaixa no perfil do menino Leandro. Vejamos a letra A. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de romaria. Aqui nós temos o caráter coletivo do nome, é o nome de muita gente. Ao contrário, a nossa preocupação é com apenas um menino. Letra B, vejamos. É uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humano oficina. Esta sim é a alternativa já adequada. Ele traz a marca do homem em si. Ele já trabalha e sonha ser pedreiro como o pai. Ele traz dentro de si a humana oficina. Esta é a alternativa correta e vamos descartar as outras rapidamente. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Essa viagem não é mostrada no texto. Agora, se me permite, minha vez de perguntar: como a senhora, comadre, pode manter o seu lar? Também não tem relação. E, finalmente, o dia de hoje está difícil, não sei onde vamos parar. Deviam dar um aumento, ao menos aos desse setor de cá. Questiona-se aumento, também não há essa preocupação nos nossos textos que mereciam análise. Portanto, tranquilamente, a resposta é a mesma de letra B. E agora vamos ao momento que eu considero talvez o mais bonito e mais doce dessa aula. Três Pietás
e um só sentimento. Três pietás. Pietà, do italiano, piedade. Primeiro, observe com atenção a imagem que você tem à sua frente. A Pietà de Michelangelo, a Pietà renascentista, a escultura Mor de Michelangelo. Observe o rosto da mãe, observe o rosto de Nossa Senhora. Observe que apesar da morte estar ali no seu colo, ela efetivamente tem um ar de tranquilidade, de aceitação, de resignação. Ela sustenta o filho morto, mas como é próprio dos deuses e dos santos, ela aceita o seu destino com uma resignação enorme, embora ela também demonstre uma imensa piedade pelo sofrimento que viveu o filho. Passemos à segunda imagem. E a segunda imagem nada mais é do que uma reprodução com traços toscos próprios do cartoon da Pietà de Michelangelo. Realizada por Laerte, o cartunista brasileiro, um dos mais importantes cartunistas brasileiros, a Pietà é apenas uma reprodução da Pietà de Michelangelo. E agora, prepare o seu olhar. A terceira Pietà. A terceira Pietà trata da fome na Etiópia. Observe mais uma vez o olhar da mãe, o olhar que incide sobre a criança, a maneira como ela protege com as mãos uma vida que está por um fio. Esse instantâneo, essa fotografia feita por Stan Grossfeld, um fantástico fotógrafo europeu, na Etiópia, dá-nos conta de um flagrante fantástico. Foi selecionado para a mostra Captura do Momento do Prêmio Pulitzer 2000. Essa fantástica fotografia dá conta de uma criança num campo de refugiados na Etiópia, e essa criança, consta nos anais da própria mostra, morreu 3 horas depois de feita a fotografia. Fome, dor de uma mãe que nada pode fazer contra a morte que se avizinha. A respeito desses 3 textos que apresentam linguagem não verbal, busquemos a alternativa incorreta. Afirmação de letra A. Na relação entre a Pietà de Michelangelo e de Laerte, há academicismo, ainda que se considere a simplicidade dos traços de cartoon. Sim, academicismo, ou seja, a cópia de Laerte é uma cópia acadêmica da Pietà de Michelangelo. Não traz novas sensações, novos sentimentos, novas visões. Não, é academicamente uma reprodução. Letra B. No trabalho de Laerte não há intenção de novas informações ou questionamentos, fixando-se o cartunista na mera reprodução. Conforme já dissemos, isso é efetivamente verdadeiro. É mera reprodução. Passemos à letra C. Na foto de Stan Grossfeld há mais que reprodução. No flagrante do fotógrafo há um processo de recriação sobre a mesma temática, dadas as semelhanças muitas e intensas entre o original de Michelangelo e o instantâneo fotográfico. É verdade absoluta, a alternativa também é boa. Stan Grossfeld capta um momento com uma intensidade nova, com uma intensidade que torna ainda mais intensa a relação desta mãe piedosa com a Pietà de Michelangelo. Letra D. Há um paralelo imagético e temático entre o trabalho de Michelangelo e a foto realizada na Etiópia, haja vista as semelhanças no figurino, na postura da mãe no campo imagético e o ar de proteção e piedade no campo temático. No campo imagético, semelhanças de figurino e na postura da mãe, no olhar da mãe. No campo da temática, proteção e piedade traz o ar da mãe. A alternativa é também correta. E vejamos o que diz a letra E. As 3 obras, diferentes quanto ao meio de realização, escultura, cartoon e fotografia, constituem 3 leituras também diferentes de um mesmo campo temático. A postura de uma piedosa mãe frente à morte efetivada
ou a morte iminente de seu filho. Claro que as três obras não têm visões distintas dessa mesma realidade. Tem uma visão muito, muito parecida. Entre Laerte e Michelangelo, a visão era de mera reprodução. Entre o fotógrafo e Michelangelo, a relação efetiva é de intensificação, mas o campo temático é o mesmo. É a mãe, sempre com um olhar piedoso, vendo o sofrimento do filho. Imagem tocante, não? Claro que a alternativa a ser assinalada é a de letra E. E agora vamos ao nosso último trabalho. Esse último trabalho traz uma imagem também muito interessante e muito significativa. Repare que é o corpo nu de uma mulher. Era um cartaz, era um banner que estava presente em alguns aeroportos brasileiros. Esse banner trazia a foto de um corpo nu de uma mulher de costas e sobre o corpo da mulher pode-se ler: primeiro, eles tiram o passaporte, depois, a liberdade. Como é parte de uma campanha instrutiva, uma campanha institucional, o texto ainda trazia: não seja a próxima vítima. Desconfie de propostas fantásticas de uma vida melhor no exterior. Procure a Polícia Federal de seu estado ou ligue para o número X. Tráfico internacional de mulheres, denuncie. E observe ainda que se trata de uma campanha das Nações Unidas associada ao Ministério da Justiça. Uma vez vista a imagem, é hora de pensarmos em traduzi-la para a linguagem verbal. Portanto, observemos o nosso último teste. Ele pede no enunciado. Depois da detida análise do texto não verbal, a foto, depois da atenta leitura do texto verbal, o texto em si, analise as proposições a seguir e marque a inadequada. Letra A. O cartaz é parte de uma campanha institucional contra o aliciamento de mulheres brasileiras para a prostituição no exterior. É uma denúncia, enfim, contra o tráfico internacional de mulheres. Claro que a alternativa é adequada. Claro que você percebeu qual é a intenção desse fantástico cartaz, desse fantástico banner. É impedir que incautas mulheres sejam aliciadas para o tráfico de mulheres e para a prostituição, em especial na Europa. Como você sabe, esta é uma triste realidade brasileira. Um produto de exportação nacional tem sido a carne feminina. A alternativa é correta e nós estamos buscando a inadequada. Portanto, vejamos a letra B. A campanha, levada a cabo pelas Nações Unidas e pelo Ministério da Justiça do Brasil, tem o tom intenso de defesa das brasileiras incautas, como se percebe no texto escrito e também do símbolo especial usado para a letra U, no verbo denuncie, ao qual se associou o símbolo típico do gênero feminino. Mais uma vez, a alternativa é adequada. E você percebeu, na palavra denuncie, abaixo, que se fez o símbolo também do gênero feminino. Ganhou força, portanto, a palavra denuncie abusos contra a mulher. É o que se subentende efetivamente quando a palavra denuncie aparece associada ao símbolo do gênero feminino. Vejamos a letra C. O verbo tiram, presente no texto verbal que cobre o corpo nu da mulher, patenteia uma ambiguidade criativa. Eles providenciam a confecção dos passaportes para as vítimas eles tomam os passaportes das vítimas retendo-os e assim impedem o livre-arbítrio e a liberdade de locomoção dessas mulheres. A ambiguidade é, às vezes, um ruído na comunicação. Em outros casos, no entanto, é uma qualidade da comunicação. E aqui, sem dúvida, nós temos um belo exemplo disso. Primeiro, eles tiram o passaporte. O que é que significa tiram o seu passaporte? Eles providenciam a feitura do passaporte, mas ao mesmo tempo pode significar que eles retêm o seu passaporte e, portanto, impedem que você siga o seu desejo de ficar ou de ir, ou de voltar, ou de estar ou não estar na Europa, e principalmente o seu desejo e a possibilidade do seu direito de querer ou não vender o seu corpo. Veja, a ambiguidade existe e é ultra enriquecedora no texto. Portanto, é também correta a alternativa. Vejamos ainda a letra D.
Na parte inferior do banner, o texto, por meio de frases imperativas, não seja, desconfie, procure e ligue, que evidenciam a função apelativa de linguagem, reforça o caráter de credulidade das vítimas e de criminalidade dos aliciadores. Sem a menor dúvida, há efetivamente mulheres inocentes buscando uma vida melhor, que são muitas vezes cooptadas no Brasil, acreditando que vão trabalhar honestamente na Europa e lá chegando, perdem seus passaportes, perdem sua liberdade e são obrigadas a prostituir-se. Triste realidade essa nossa, ter que exportar sonhos femininos que se transformam em tragédia. Claro que a alternativa é também correta. Letra E. No campo formal, linguístico, a frase "primeiro eles tiram o passaporte, depois a liberdade" permite somente uma outra possibilidade de virgulação. Primeiro, eles tiram o passaporte, depois a liberdade, para enfatizar as circunstâncias temporais. Aqui é necessário que falemos um pouco a respeito de gramática para tratarmos dessa questão da virgulação. Reparem, está se afirmando que só há uma possibilidade de nova virgulação. Primeiro, vírgula, eles tiram o passaporte, ponto, depois, vírgula, a liberdade. Não, essa alternativa não é verdadeira porque há outras possibilidades de virgulação, sim. Uma boa possibilidade seria, por exemplo, primeiro eles tiram o passaporte, ponto e vírgula, depois, vírgula, a liberdade. Esse depois, vírgula, a liberdade traria, sem a menor dúvida, a elipse do verbo tiram. E a elipse do verbo tiram poderia ser marcada, portanto, por vírgula, como poderia aqui, em vez de um ponto, nós temos um ponto e vírgula separando as duas informações. Portanto, esta não é a única possibilidade de virgulação, esta é, portanto, a alternativa a ser assinalada. Meus caros, é isso. Conhecer o mundo significa saber lê-lo. Saber ler o mundo não é apenas saber ler textos escritos. É observar a arte que nos rodeia por meio de fotografia, cinema, literatura não verbal, como, por exemplo, a poesia concreta, um bom exemplo nesse sentido, ou mais que isso, por meio da escultura, por meio das performances, enfim, a arte e a realidade que nós vemos no dia a dia é também uma maneira riquíssima de nos informar. E para sermos selecionados pela vida, efetivamente é necessário que treinemos o nosso olhar, não só para aquilo que está escrito, mas que enxerguemos também aquilo que não está escrito. Sucesso para você, um abraço. Chegamos ao fim de mais um dia de Super Aulas Enem 2011. Essa super iniciativa do Sistema Positivo de Ensino e do jornal Estadão, que vai garantir o seu sucesso nas provas desse ano. Nos vemos em breve aqui mesmo na TV Estadão. Tchau, tchau!